O Thomas Trauman da Veja levantou a possibilidade, ou a hipótese, do Donald Trump, depois de ameaçar anexar o Canadá, a Groenlândia, tentar anexar ou fazer uma intervenção na Amazônia, levantando as possibilidades do Brasil ter que estar preparado para essa ação do Donald Trump. Eu sinceramente não duvido que o Trump possa fazer algo do tipo, mas ele não vai ser motivado pelos seus próprios interesses ou pela sua própria vontade de fazer uma intervenção na Amazônia. Primeiro que a gente viu que o Trump está fazendo esses movimentos todos de expansão dos Estados Unidos porque ele já traiu seus apoiadores. Ele traiu aquela classe operária que votou e o elegeu em 2024, porque Trump está governando junto com o Vale do Silício, com Musk, Zuckerberg, Bezos e todos os outros. E é a partir dessa simbiose que nós temos que ver as ações de Trump. Porque Trump por si só pode não querer nada com a Amazônia, mas Musk, Zuckerberg, o Vale do Silício, caso algum deles queira algo, aí Trump pode interferir. O futuro governo Trump, ele precisa ser entendido com essa combinação Trump mais Vale do Silício, porque foi graças às Big Techs que Trump venceu. O problema é que o governo Trump já começa com um choque. Steve Bannon do lado, Musk e o Vale do Silício do outro, eles vão se implodir. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que Trump pode querer interferir na Amazônia como está fazendo no Canal do Panamá e a Groenlândia? Qual será o futuro do governo Trump dessa disputa de Musk contra Steve Bannon? O que Lula deve fazer caso Trump comece a querer a Amazônia? Deixa o like no vídeo se você quer que o Trump se exploda e se inscreva no canal. O Thomas Trauman é um colunista da Veja que quando ele falou sobre a possibilidade do Donald Trump tentar ali uma intervenção na Amazônia, eu sinceramente desconsiderei um pouco, mas eu comecei a ver e falei assim, não, é possível que isso aconteça. Porque o Trump, a gente viu que ele tem falado algumas coisas de Canadá ser o 51º estado americano, reanexar o Canal do Panamá e até mesmo pegar a Groenlândia. Ele tá falando isso com um bravata, algumas pessoas levaram a sério, porque não estão entendendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Trump está falando isso para simular força e simular uma promessa de campanha que ele fez, fazer a América grande de novo. Porque Trump foi vitorioso graças àquela classe operária que votou nele achando que ele iria expulsar os imigrantes para recuperar o parque industrial americano e os empregos todos daquela indústria automotiva que não existe mais. Só que depois que Trump foi vitorioso, graças à entrada do Elon Musk que puxou o Vale do Silício junto, Trump agora governa para as Big Techs, para esse pequeno e seleto grupo de empresários. Não mais para aquela classe operariada que o elegeu. Mas ele precisa fazer sinais para essa classe, então faz essas bravatas. Só que Trump pode, de fato, numa tentativa de simular força, falar sobre a Amazônia. Mas ele só vai fazer isso mediante a essa simbiose que existe, que o Thomas Trauman desconsidera no texto dele. Ele fala, mas ele fala por cima só, dessa simbiose entre Trump e o Vale do Silício. Se Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos, o Bill Gates, se algum deles tiver interesse na Amazônia, Trump pode fazer algo. Porque isso aconteceu aqui no Brasil com a história do Musk a respeito do STF. O que aconteceu aquela história que o Musk foi, encheu o saco e o Alexandre de Moraes retirou por uma determinação judicial correta a retirada do X do Brasil, ou a suspensão do X. Porque o Musk, ele estava querendo interferir nos negócios brasileiros com a distribuição de internet via satélite na Amazônia. Naquela época, o Lula estava negociando com uma empresa chinesa chamada SpaceSail, que depois ele fechou o contrato. O Musk, ele estava pressionando para usar a extrema-direita brasileira para conseguir os seus próprios interesses, que era fechar a distribuição de internet via satélite na Amazônia pela SpaceX, que era a empresa dele. Quando o Lula fechou o acordo com a SpaceSail, ele recua. Musk recua, atende aos interesses ou às determinações da justiça brasileira e sai de fininho. Porque esse era o interesse do Elon Musk, interesses comerciais. E ele percebeu muito bem, assim como Mark Zuckerberg e o Vale do Silício, que eles podem usar e vão usar Donald Trump para conseguirem atingir os seus próprios interesses, que são as menores regulamentações,
tributárias, fiscais, trabalhistas e afins. Zuckerberg falou no seu anúncio da retirada dos filtros das suas redes sociais, da abertura da liberdade de expressão. Eu vou disponibilizar as minhas ferramentas para que o presidente Trump possa combater as pressões que estão vindo de tribunais secretos na América Latina e da Europa, porque a Europa, junto com o Brasil, junto com a América Latina, está discutindo tributações para empresas multinacionais. E eles querem toda essa abertura, Musk, Bezos, o Vale do Silício, para quê? E eles podem usar a Amazônia para isso, caso eles tenham interesse na captação e captura de dados, porque o Brasil é um país relevante em termos de usuários de redes sociais, em termos de população, e aqui nós temos a quinta maior utilização de celulares do mundo. São muitos dados que eles vão usar para quê? Para alimentar as suas inteligências artificiais, os seus aplicativos e os seus próprios negócios. É isso que está acontecendo. O Musk, por outro lado, começa a ter problemas dentro do governo americano, porque ele percebeu, com a campanha do Trump, que ele não precisa mais ficar fazendo lobby com congressistas de países para ter os seus próprios objetivos. Basta ele, com todo o poderio tecnológico e financeiro que ele tem, apoiar diretamente uma candidatura presidencial, como que ele fez e foi decisivo para a vitória do Donald Trump. Então o que ele está fazendo? Ele está influenciando diretamente na política interna europeia. Ele está apoiando e fazendo lives com quem? Com a candidata da extrema-direita da Alemanha. E ele está criticando o primeiro-ministro britânico, que é de esquerda, e o próprio Emmanuel Macron já percebeu e começou a falar que o Elon Musk está interferindo na política interna dos países. E é o que ele quer fazer. Ele não quer mais ser um lobista, um empresário. Ele quer interferir diretamente na política de cada país. Ele quer ser o Steve Bannon. Quem era o Steve Bannon? O Steve Bannon era um milionário, produtor de Hollywood, fez a produção daquela série Seinfeld. E lá em 2016, ele ajudou a vitória do Donald Trump. Ele foi o estrategista do Trump. E ele ajudou aqui o Brasil também com a vitória do Bolsonaro. E outros governos de direita, ou de extrema direita. Tem até um livro chamado Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli, que é um italiano, e ele falou muito bem. É um livro muito interessante. Só que Bannon ficou para trás. Musk quer ocupar esse espaço. Por quê? Porque ele não quer regulamentação. Ele quer que as empresas dele operem sem qualquer tipo de barreiras. Não estou nem falando de barreiras físicas, barreiras legislativas. E é por exatamente esse motivo que Bannon percebeu que Musk está ocupando seu espaço e o que ele fez? Ele atacou Elon Musk, e esse é o grande problema que Donald Trump vai ter. Ele vai ter que administrar essa disputa. Por quê? Bannon já falou, Musk, ele está apoiando os imigrantes. Eu vou tirar Musk de perto de Donald Trump, porque ele não apoia o movimento do MAGA, o Make America Great Again, de fazer a América grande de novo. Ele não quer fazer isso. Ele tem os seus próprios interesses, ele só está interessado no dinheiro. Por que Bannon faz isso? Porque quando o Musk entra na jogada, Musk tem muito mais poderio tecnológico, financeiro e de relacionamento do que o próprio Bannon. Musk ocupa o espaço do Bannon, acaba empurrando os negócios do Bannon para fora. E isso faz com que ele, Steve Bannon, perca recursos. É uma disputa de capitalistas, é uma disputa de empresários. É isso que está acontecendo. E no pano de fundo, nós temos a própria arrecadação tributária dos Estados Unidos e do mundo todo. Porque a diferença e a distância de ricos e pobres tem aumentado muito. E como o capitalismo ele caminha para a financiarização, para o capital especulativo, quando os grandes capitalistas aumentam suas fortunas sem precisar investir em nada de produção, somente na especulação financeira, os governos precisam arrecadar de outras formas. Nos Estados Unidos, a produção industrial caiu, o que levou à insatisfação do operariado americano e os votos em Donald Trump. Só que se a produção industrial americana está caindo porque a produção industrial ela está espraiada por vários países do mundo, como que o governo americano vai arrecadar mais? Não vai. Então precisa de métodos alternativos. Quais métodos alternativos? Trump olha para as empresas do Vale do Silício, olha para as Big Techs, o mundo olha para as Big Techs, a Europa junto com o Brasil discutem uma tributação única para multinacionais, incluindo as Big Techs. O que o Vale do Silício quer? O Vale do Silício quer empurrar essa discussão de tributação para o futuro o mais distante possível. E por isso Musk interfere junto com Zuckerberg diretamente no governo Donald Trump. Para quê? Para que essa discussão, com o seu poderio,
tecnológico, financeiro, aliado a Donald Trump, possam fazer pressão ao mundo todo, colocando todos nós de joelhos. Porque se você acha que rede social de Mark Zuckerberg é só pra gente mandar mensagem, é uma poderosa ferramenta comercial usada diariamente pelas todas as empresas brasileiras. Ele tem poder de barganha, ele tem poder de pressão, e com o Trump ele tem muito mais. É uma situação muito interessante essa transformação que nós entramos agora no capitalismo com a vitória de Donald Trump. E nós falamos, a vitória de Trump marca um novo ponto de discussão dos rumos do capitalismo. Bannon vai tentar frear Musk, mas ele não tem força, não tem capital e ele não tem futuro, porque Bannon era o passado, Musk é o futuro e as pressões vão acontecer se eles não se destruírem antes.